Êxodo 20, verso 1 em diante, para você relembrar os demais mandamentos que nós já lemos até o do dia de hoje. Diz assim: e Deus falou todas essas palavras: eu sou o Senhor o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos, mas o 7º dia é o sábado, dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos, nem tuas filhas, nem teus servos ou tuas servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades, pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e o mar, e tudo o que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás. Pai querido, fale conosco mais uma vez. Nós dependemos de Ti, Senhor, para que o Senhor transmita essa mensagem. Deus, eu posso falar as palavras mais belas, mais tocantes, as frases corretas, mas se o Teu Espírito não traduzir para o coração desse irmão, ó Pai, de nada adianta. Te peço ajuda do Teu Espírito nesta noite, que haja, Senhor, uma apropriação da Tua palavra, um apego, um amor pelo Teu Evangelho. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Sentem, meus irmãos, Deus abençoe. Vou fazer uma pergunta e você pode levantar sua mão, se você lembrar. Eu acredito que você deve lembrar do episódio. Quantos de vocês aqui já foram roubados, assaltados, furtados pelo menos uma vez na vida? Tem até criança levantando a mão ali. Roubaram o pirulito lá na escola. 2 vezes? 2 vezes? Aí, ó, diminuiu, mas tem. Gente, coisa mais triste é ser roubado, né? Você se sente lesado, você se sente, enfim, impotente, né? Eu nunca tive assim um caso tão que eu me lembre, né? Com certeza já fui roubado, mas não que eu me lembre, eu até esqueço, hein? Deve ter esquecido. Mas nós estamos numa sociedade onde é muito comum. É comum, você tem que ficar o tempo todo de olho, você deixa o seu carro, já faz aquela oração quando sai: Senhor, protege, não deixa que ninguém leva, porque nós estamos numa sociedade onde o roubo é uma coisa comum. É algo que é comum. Geralmente, quando nós lemos esse texto aqui, não furtarás, na memória que nos vem é o ladrão roubando o carro, ou então aquele ladrão com aquela máscara no olho, entrando dentro de uma casa, com uma sacola nas mãos, levando tudo que ele encontra de valor, enfim. E raramente, ou dificilmente, ou até nunca, você consegue pensar em si mesmo como um ladrão. Você consegue ver esse texto, esse mandamento aplicado para você. Porque talvez você seja aquele tipo de pessoa que diz: meu Deus, eu não mexo em nada de ninguém. Eu nunca tirei nada, nem quando eu era criança, não roubava nem bolinha de gude, não fazia nada. Eu nunca mexi em nada de ninguém. Esse mandamento não se aplica para mim. E é o que nós vamos ver no decorrer dessa mensagem, o que é o não furtarás e quais são as vertentes que o não furtarás traz. Porque, assim como eu falei para vocês na semana passada e na retrasada, os mandamentos são como um vagão de trem. Vem puxando uma série de pecados específicos com relação àquele mandamento. Então, se você pensar no não furtará somente quando é aquele ladrão armado que vem, aponta a arma e diz: perdeu o Playboy ou é um assalto, você está completamente enganado, você está reduzindo o mandamento não furtarás. E eu vou provar para você através da Bíblia,
O quanto o não furtarás é extenso, é expansivo, e o quanto nós temos que cuidar para que o não furtarás, para que esse furto não se aplique na nossa vida. Se você for, por exemplo, numa delegacia, registrar o roubo do seu carro, você vai chegar lá e vai dizer assim: seu delegado, seu policial, eu fui roubado. E ele vai dizer assim: você estava lá no momento? Você vai dizer: não estava lá, não vi. E ele vai dizer: então não foi roubo. Como assim não foi roubo? Foi furto. Nós vamos enquadrar em uma outra vertente da lei, porque nós dividimos, e existe essa divisão na legislação de que furto é furto e roubo é roubo. E muita gente já perguntou: mas que diferença que tem o furto do roubo? O roubo é quando você está lá, é rendido, enfim. E furto é quando você não estava presente. Resumindo, bem simples, estou sendo bem simplório nessa explicação. Agora, por que eu estou fazendo essa introdução aqui? Porque a palavra que nós vamos encontrar no furtarás é a palavra em hebraico assim, ganav. E essa palavra vai aparecer várias e várias e várias vezes na Bíblia. Se nós, para explicar o roubo de um carro, se o proprietário estava presente ou se não estava presente, já se divide em duas palavras distintas, em duas categorias, a palavra ganav deixa nós muito perdidos, porque nós vamos encontrar ela o tempo todo na Bíblia, ganav, 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 mas ela em contextos diferentes. E eu vou explicar alguns desses contextos para você poder entender. Primeiro, lá em Gênesis 31, você vai encontrar o episódio de Jacó fugindo de Labão. Depois de muita exploração, você vai encontrar Jacó fugindo de Labão com Raquel e com todos os seus filhos, enfim. Ele está fugindo, e a Bíblia diz que Raquel, ela estava preocupada com a questão da herança. Parecia que o pai não ia dar a herança para ela. E naquela época as famílias tinham ídolos, os terafins. Eles tinham os ídolos dentro de casa. Esses ídolos eram ídolos de adoração, mas também serviam como documento. Os filhos usavam aqueles ídolos para provar que eles haviam adquirido a herança dos seus pais. Então Raquel, quando vê que parece que ela vai ser ludibriada pelo seu pai no quesito herança, ela rouba esses itens, esses ídolos, coloca no meio das malas e parte junto com Jacó. Quando Labão vê aquilo, ele fica apavorado, ele fica irado. Se o Senhor não aparece para Labão em sonho, ele mata Jacó e mata Raquel, porque ele fica desesperado. Como ele vai fazer a passagem da herança para os seus filhos sem aquele documento que ele precisava, que eram os ídolos caseiros, os ídolos de família? E a palavra que é usada quando Raquel rouba esses ídolos é a palavra ganav, representando exatamente isso. Era um roubo de um objeto, foi um furto. O pai dela não viu, mas ela furtou aqueles objetos para poder garantir a sua herança em detrimento dos demais irmãos, porque quando ela apresentasse aqueles objetos, aqueles ídolos do lar, todo mundo saberia que Raquel era herdeira do seu pai Labão. A palavra ganav apareceu aqui, furto, roubo. Só que nós vamos ver, um versículo depois, a mesma palavra aparecendo, quando Jacó fugiu com Raquel, e a Bíblia diz que Jacó fugiu sem avisar nada a Labão, enganando o seu sogro. E esse enganou o seu sogro, também é a mesma palavra que é usada para roubo. Logo, nós já vamos perceber que quando Deus diz assim, não furtarás, Ele não está só falando de não vai tomar algo que não é seu, Ele também está falando, não vai enganar o seu próximo, não vai tirar proveito do seu próximo. Um pouquinho mais para frente, em Gênesis 37, nós vamos encontrar a mesma palavra sendo usada para quando José foi tirado do meio dos seus irmãos e foi levado para o Egito. A Bíblia diz que ele foi raptado da terra dos hebreus, e a palavra raptado também é ganav. Que bagunça, viram? Quer dizer, o leque vai se abrindo, não é mais só roubar um dinheiro, agora começa também a se expandir, sequestro, roubo, engano.
Mais tarde você vai ver lá no livro de Jeremias 23, a mesma palavra aparecendo quando Deus diz assim, eu sou contra esses profetas que usam as minhas palavras, quando eu nunca disse nada. É a mesma palavra, ganav. Eles mentem para o povo, falando o que eu falei, quando eu nunca falei nada. Quer dizer, você usa a palavra de Deus para tirar proveito próprio, você também está caindo aqui no não furtarás. Então a coisa vai se tornando cada vez mais expansiva, cada vez maior. Se torna cada vez mais difícil você vir e me dizer, eu nunca roubei. Talvez você nunca roubou pirulito, talvez você nunca roubou um dinheiro, talvez você nunca roubou uma caneta, mas em qualquer outra das características do ganav você já caiu. Desonestidade, mentira para poder lucrar, engano, sequestro, enfim, tantas outras coisas. Então, gente, a primeira coisa que eu quero fazer, depois de dar essa introdução aqui, para que você não durma, porque tem gente que, de repente a introdução não é tão interessante. Eu estou dando essa introdução para você entender o porquê que é importante nós estudarmos o não furtarás e por que ele se aplica à nossa vida. E o primeiro conselho, eu vou dar vários conselhos aqui. Vai ser uma série de conselhos que eu vou trazer. Alguns de vocês já estão cansados de ouvir esses conselhos, mas é preciso. E eu dividi em algumas categorias esses conselhos. O primeiro dos conselhos que eu vou dar é o conselho aos empregados. Aqueles que trabalham. Depois eu vou dar uns conselhos para aqueles que são patrões. Depois eu vou dar um conselho para aqueles que são vendedores. Enfim, eu dividi em algumas categorias. Primeiro, conselho aos empregados. Nós podemos definir roubo como o desejo máximo de adquirir tudo o que eu puder com o mínimo de esforço possível. Você nunca pensou em roubo dessa forma, né? Pois é. Roubo é, eu quero tudo sem me esforçar nada. E aqui eu preciso começar a falar com os empregados, aqueles que trabalham para um patrão, aqueles que trabalham para uma empresa. Se você recebe um determinado salário, você recebe X pela quantidade X de horas trabalhadas, mas você não faz absolutamente nada para merecer aquele salário, você está roubando. E no Brasil, onde nós vemos funcionários fantasmas, né? No Brasil, onde nós vemos pessoas que recebem sem nunca ter aparecido no trabalho, e nós damos com o dedo e falamos, olha ali a corrupção. Pois é, mas a corrupção daquele funcionário que ganha um bom salário, ou ganha um salário por tantas horas, e no final das contas ele foge, passa mais tempo dentro do banheiro, passa mais tempo tomando cafezinho, passa mais tempo conversando, passa mais tempo, se tem internet livre, passa e trabalha no computador, passa mais tempo no Facebook, passa mais tempo escondido, está sempre se esquivando do trabalho. Meu amigo, isso é roubo. Você quer ganhar o máximo que você puder, se esforçando o mínimo, isso é roubo. E há muita gente que pensa, por que o Senhor não me abençoa no meu trabalho? Aí vem pedir oração, diz, pastor, eu preciso sair daquele emprego, Deus não me abençoa, meu patrão nunca me dá aumento. Meu amigo, não é nem o seu patrão que está retendo o seu aumento, é o Senhor. É o Senhor que está retendo o seu aumento, que você não merece. Você nem trabalha para ganhar aquilo que você já era para ganhar, imagina no aumento. Se você não é fiel nesse pouco, como é que você vai ser fiel no muito? Simples assim. Mas é o conselho que eu deixo aos empregados, sejam fiéis no seu horário, chega cedo, chega na hora. Gente, isso aqui pega até para nós, né? Que às vezes nós nos atrasamos, enfim, existem casos, mas às vezes a pessoa se atrasa todo dia, e no final das contas quer receber valor integral. Coitado do patrão, fala mal do patrão, mas se você fosse patrão, como ia ser difícil? Qualquer coisa já está saindo, meu Deus do céu, eu preciso sair, porque minha bisavó cortou o dedo, nem existe mais, mas qualquer coisa já é justificativa para sair, e pensa que está enganando o homem. Meu amigo, você não está enganando o homem, minha irmã, você não está enganando o homem, você não trabalha para o seu patrão. Isso aqui é uma coisa que eu quero deixar bem claro, você não trabalha para seu patrão. Então seja fiel nos seus horários. E mesmo que
você seja fiel nos seus horários, tanto de entrada quanto de saída. Tem gente que é assim, na empresa só faz aquilo que gosta. Eu só vou fazer o que eu gosto. O que eu não gosto, eu já fico meio de cantinho. Eu já fico meio de lado. Os outros é que se lixem ali, que trabalhem logo o trabalho. Eu vou fingir que eu não estou trabalhando. Ou, vou fingir que eu estou trabalhando, mas não vou trabalhar. Chegou a hora da caixa pesada, eu vou pegar mais levinha. Os outros é que se lixem para pegar. Não acontece isso? Gente que fica por ali morcegando, daí pega uma coisa, pega outra, e aí no final das contas os outros trabalharam, se esforçaram e você ficou. Nem suou a camisa. Eu estou falando simples. Posso continuar assim nessa linguagem? Amém? Eu estou falando simples para que você entenda o quão é forte a questão do roubo e quanto ela vai abrangendo. Você usa a estrutura do emprego para poder fazer coisa particular. Telefone, já está até vendendo, fazendo para outras pessoas, lucrando com o telefone do seu patrão. A gente nunca pensa nisso como roubo, mas é roubo. Você no final paga suas ligações para o seu patrão? Não, eu só fiz umas ligações aqui particulares, vendi uns produtinhos aí, mas não foi nada, não. Meu amigo, você está lucrando em cima daquilo que você não construiu. Isso é roubo. Isso é roubo. Está apertando a coisa aí. Pegar atestado de saúde. Qualquer coisa é atestado de saúde. Qualquer coisa é atestado. Ai meu Deus do céu, estou com o dedo no minguinho. Ai meu Deus do céu, estou com o dedo no meu dedinho. E não vou. Aí vai lá, vai no médico, paga um pouquinho, mas roubo. Esse é o conselho aos empregados. Conselho aos patrões. Vamos lá. Porque é fácil falar dos empregados, né? Agora vamos falar dos patrões. Geralmente o pobre é que é tentado a roubar do rico. Mas mais comum é o rico roubar do pobre. É mais comum. Porque a forma de exploração muitas vezes ela é velada. Você vai encontrar no Antigo Testamento Deus irado com o povo, Deus irado contra os patrões, Deus irado contra os proprietários de terra, porque eles acumulavam riqueza e não distribuíam lucro com os seus trabalhadores. Trabalho quase que escravo, e Deus se defende aqueles homens que trabalham, Deus fica do lado deles e bate nos empregadores que não queriam dar o valor que aqueles homens mereciam. Você vai encontrar isso aí lá em Tiago, no capítulo 5, uma advertência com relação a esse assunto, que na Bíblia, no Antigo Testamento, se perpassa em várias ocasiões, quando Tiago diz assim, vejam os trabalhadores, o salário dos trabalhadores que ceifaram em seus campos, que por vocês foi retido com fraude, está clamando contra vocês. O salário dos trabalhadores que está retido, está clamando contra o patrão. Isso é forte, gente. Isso é muito forte. O lamento dos ceifeiros chegou até o Senhor dos exércitos. Eu vou pagar o mínimo possível pelo trabalho desse funcionário. Qual é o mais baixo que eu posso pagar? Eu quero o máximo dele pagando o mínimo. Eu quero o máximo de esforço. Coloca 2, 3, 4 funções. Mas eu quero pagar o mínimo. Isso é roubo. Isso é roubo. Existe um piso e existe um teto. Mas você também tem que valorizar a função daquele funcionário. Isso é simples, mas é tão mal aplicado que muita gente, sendo cristã, em vez de se perguntar assim, o que é justo eu pagar, se pergunta, qual é o mínimo que eu posso pagar? Mas ainda mais se o funcionário é crente, meu Deus do céu, daí, não é da igreja, se é da igreja a gente paga o mínimo possível, irmão, não está aí para ajudar, meu irmão, seja justo. Seja justo.
Seja justo. A pergunta que tem que ser feita não é qual é o mínimo que nós podemos pagar, é com que valor esse trabalhador será recompensado, se sentirá recompensado. Já tem alguns irmãos assim dando glória a Deus, aleluia, Jesus, fala com o meu patrão, usa. Quer o máximo do trabalho do funcionário e não quer pagar pelo que o funcionário vale. Deus vai cobrar tudo isso, viu? Dos olhos de Deus não se esconde nada. Não se esconde nada. Isso aqui também pega, irmãos, porque nós cristãos temos o seguinte: às vezes nós somos o patrão de alguém que está fazendo um serviço autônomo. Isso aqui eu tenho que falar porque, gente, a gente vê isso muito no meio dos cristãos. Eu sou evangélico há 300 anos, desde criança, e eu vejo isso acontecer sempre. O irmão veio, vamos dizer que o irmão é um mecânico, você teve um problema na mecânica e o irmão veio te ajudar. O trabalho que o irmão fez ali, por mais que fosse um trabalho de amigo, merece ser recompensado. Mas o máximo que você diz é: irmão, nós vamos orar pela sua empresa, amém, bate nas costas e tchau. É crente, porque é cristão. Irmão, é cristão, mas está trabalhando, exerceu um serviço para você. Seja generoso, abençoa aquele irmão que veio ali, foi lá na sua casa, fez alguma espécie de trabalho, porque crente nós queremos. Isso aqui pega também quando nós vamos comprar de crente. Quem tem loja já fica feliz, né? Nós vamos comprar, e porque é crente nós queremos o preço mais baixo possível. Mas irmão, não tem como tirar desconto? Olha irmão, assim hoje já vou ter prejuízo, eu tenho uma loja, eu tenho funcionário, eu tenho um imposto para pagar. Não, mas é para a igreja, é para crente. Irmão, seja justo. É para crente, mas existe um aluguel, existe despesa, seja justo. Não, mas não tem como abaixar mais o preço? Ô irmão, nós somos tudo crente, nós somos filho de Deus. Irmão, você está abençoando, né? Aí nós usamos a bênção do Senhor como, quando é para os outros a bênção não vai, quando é para mim é bênção. Seja justo, irmão, seja correto, pague aquilo que é devido. Se você contratou um serviço, se você está, pague aquilo que é devido. Seja justo. Amém? Vocês ainda estão aí? Então tá bom. Conselho àqueles que vendem. Conselho aos que vendem. Primeiro conselho: cuidado com os pesos e medidas falsos. Gente, na Bíblia eu posso ler um montão de versículos que eu separei aqui sobre pesos e medidas falsos. Um montão. Isso é uma coisa que Deus detesta, isso. Está lá em Provérbios no capítulo 11, no verso 1. O Senhor repudia balanças desonestas. Quer dizer, o Senhor tem nojo de balança desonesta. E o sábio Salomão vai reiterar isso aí, vai confirmar lá em Provérbios 20:10. Pesos adulterados, medidas falsificadas, são coisas que o Senhor detesta, porque elas falam da injustiça. E aqui entra aquelas pessoas que vendem e colocam preços absurdos. Você não precisa nem ser vendedor, pode ser lá na sua casa, você está vendendo um móvelzinho, mas quer um preço alto, quer um preço absurdo, muito mais do que aquilo merece ser pago, muito mais do que aquilo vale. Isso é roubo. Você não está sendo justo. Isso é medidas falsificadas, pesos desonestos, balanças alteradas. E Deus vai defender aquele a quem você está cobrando o valor. Nós vemos isso quando acontece enchente, quando acontece alguma tragédia, como as pessoas começam a aumentar os preços, né? Tudo bem que a gente sabe da questão da defesa, de repente não vai conseguir chegar ao produto, o produto se torna mais valorizado, mas nós vemos preços absurdos, coisas se tornando, aí cobra o gás a uma altura que não se vê. Que isso? Roubo, desonestidade. Mas pode ficar sabendo que o Senhor está vendo a injustiça. E se tem uma coisa que Deus não suporta, é a injustiça. Segundo conselho aos que vendem: cuidado com o trabalho inferior
ao preço cobrado. Aqui, gente, eu vou ter que ser sincero, viu? Pessoas que cobram um determinado valor, mas o trabalho fica bem aquém daquele valor cobrado. É aquela diarista que cobra um valor X, lá em cima. Quando você chega em casa, ué, o que essa mulher fez? Limpou? O que ela limpou? Alguns de vocês já devem ter passado por isso. Não estou aqui com isso denegrindo o trabalho diarista, pelo amor de Deus, não me entenda mal. Estou usando um exemplo. Você viu que você pagou o valor X, o combinado, mas o trabalho está muito aquém daquilo que você combinou. Isso é roubo. Isso é roubo. Agora falando de você que presta serviço. Toda vez que você trabalha, toda vez que você desenvolve como se fosse para você? Toda vez que você vai montar algum móvel, toda vez que você vai construir uma casa, toda vez que você vai prestar alguma espécie de serviço, você faz como se você estivesse ali pagando aquele serviço? Deixa eu contar uma historinha para vocês. Talvez você já ouviu ali em algum lugar. Um certo homem, ele trabalhava com marcenaria. Ele construía, na verdade, casas, né? De madeiras, casas bonitas. E aquele homem, ele decidiu se aposentar. Disse: não quero mais, chega. Quero agora descansar, já trabalhei meu tempo. E aquele patrão daquele homem disse assim: então faz o seguinte, você presta só mais um serviço para mim, só mais um. Eu quero que você construa a casa assim, assim, assim. Passou a planta para aquele homem, tudo certinho. Mas aquele homem não aguentava mais trabalhar, ele não aguentava mais, já estava cansado, a esposa cobrando, todo mundo dizendo: olha, vamos lá, parou, Deus, chega. E aquele homem fez aquela casa da pior maneira possível. Ele tinha liberdade de comprar o melhor material, mas ele comprou material de segunda. Ele tinha liberdade para poder fazer o melhor, mas ele fez tudo relaxadamente, porque ele não aguentava mais e não via a hora de acabar aquele serviço. Quando aquele homem finalmente terminou aquela casa, chegou para o patrão e disse: olha, está encerrado. Aquele patrão pegou uma chave e disse: toma, é a sua casa, quero te dar de presente, porque você foi um ótimo funcionário, sempre trabalhou muito bem para mim, e eu, agora que você está se aposentando, esta casa é sua. Aquele homem foi para casa arrasado, pensando assim: o que a minha esposa vai dizer? Os meus filhos, o que vão dizer da minha casa? Porque eu fiz a casa propositalmente inferior a uma casa que eu construiria. Por isso, quando você presta alguma espécie de serviço, meu amigo, se pergunte: será que eu estou fazendo para mim? Melhor ainda, será que eu estou fazendo como se o Senhor fosse meu patrão? Se o Senhor estivesse o tempo todo aqui me supervisionando, e Ele está, mesmo que você não veja, será que eu estou fazendo exatamente o que o Senhor gostaria que eu fizesse? Colossenses 3:23, tudo o que fizeres, façam de coração, de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que vocês receberão do Senhor a recompensa da herança. Aquele dinheirinho, aquele salarinho que você recebe lá, é justo para você, mas ainda tem recompensa do Senhor. Deus está de olho na forma como você trabalha no dia a dia, e às vezes a gente pensa: o meu salário está aqui, isso aqui é toda a recompensa que o Senhor está me dando. Não, tem muito mais, tem coisas que estão sendo preparadas para você, pelo fato de você trabalhar como para o Senhor. Pior é que o apóstolo Paulo continua dizendo: é para o Senhor, é ao Senhor que vocês estão servindo. É ao Senhor. Quem cometer alguma injustiça receberá de volta a injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Que é muito fácil a gente pegar a parte primeira, né? Façam para o Senhor. Ó, que lindo. Quem cometer injustiça vai receber de volta a injustiça.
ninguém vai ficar de fora deste pagamento. Amém? Vocês estão aí ainda? Amém. Então tá bom. Terceiro conselho que eu dou: aqueles que vendem, que são autônomos, que fazem alguma espécie de serviço, prestam serviço. Gente, isso é uma coisa que eu já estou há 16, 15 anos na Assembleia de Deus. E esses 15 anos eu me envolvi muito com pessoas que vendem carros. Muito. Conheço muita gente que vende carro. E vendedor de carro, todo mundo já fica com o pé atrás, né? Infelizmente, tem algumas profissões que todo mundo já fica com aquele: será que está vendendo e tal? Porque nós vemos também absurdos. E infelizmente, eu, com esses olhos que a terra de comer, já vi absurdo entre crente. Entre crente. O crente ir lá encher o carro de massa, né? E chega assim para o irmão: irmão, leva que está inteirinho, irmão. Mas isso aqui está aqui uma beleza, irmão. Então, olha só a lataria aqui, ó. Mas, irmão, não é massa isso aí, irmão? Nunca foi batido. Não, irmão, isso aqui não. Isso aqui tá lindo. Tá com uma teteia, como a gente fala. Tá lindo. Leva, pode levar. Mas aí o veículo está cheio de massa nos buracos, tem super bonder, tem band-aid, tem mercúrio cromo, tem tudo que... Está todo remendado, esfolado. Mas leva, irmão. E tadinho do irmão, às vezes passou um tempão, né? Como a história que eu vi, presenciei. O irmão passou um tempão juntando dinheirinho para a entrada do carro. Tá. Primeira viagem mais longe que quis fazer. Aí para onde vai? Coitado do pastor. O pastor é que tem que vir resolver os litígios entre irmãos. Mas irmão, o irmão vai ter que me devolver o carro, pastor. Faz com que o irmão devolva o carro. Aí o irmão diz: não, mas o dinheiro já gastei. Tudo por causa do quê? Do engano. Irmão, fala a verdade. Diga a verdade. Olha, irmão, esse carro já foi batido 2 vezes. Esse carro aqui tem massa aqui atrás. Esse carro aqui está com probleminha no câmbio. Esse carro aqui tem isso, tem aquilo. Fala a verdade, meu irmão. Seja sincero. Você perde um pouquinho mais no dinheiro, mas ganha um pouquinho mais na recompensa com os céus. Seja sincero. Sei que não é fácil, porque você está ali no afã de vender, você quer se livrar. Mas não esqueça que você é um novo homem. Não esqueça que você foi transformado pelo poder do Evangelho. Não deixa que esse velho homem surja e faça com que você cometa uma injustiça tremenda com alguém que é da fé. Com ninguém você merece fazer isso, deve fazer isso. Com ninguém. Mas quantos escândalos a gente vê, né? Não esqueça, meu irmão. Tudo aquilo que o homem planta, isso também ele vai ter que colher. A lei da semeadura é para todo mundo, seja do Iapoque ao Chuí. Todo mundo que planta o mal vai colher o mal, e em algum momento vai ter que comer daquilo que plantou. Por isso, seja sincero, meu irmão. Assim como você quer que os demais sejam sinceros para você, seja sincero na hora de uma venda, na hora de um negócio, seja sincero. Agora eu vou para os conselhos para todo mundo, conselhos de nível geral. Apesar de que esse conselho também serve para todos nós, porque todos nós vendemos em alguma altura alguma coisa. E o primeiro conselho que eu dou para todos, de nível geral, é: dê crédito a quem merece. Nós estamos num mundo hoje, onde a palavra plágio é quase um palavrão. O que é o plágio? Eu tomo algo de alguém como se aquilo fosse propriedade minha. Eu apresento como se eu fizesse. Nós vemos o plágio na escola, é a famosa cola. A resposta do meu amigo eu tomo para mim como se fosse minha. O professor olha e diz: mas eu já vi isso em algum lugar. É esse o famoso plágio. O que nós usamos hoje? Nós vamos para a internet, copiamos um texto, colocamos lá e não dizemos de onde que nós tiramos. E colocamos, aí as pessoas vêm e nos elogiam. Que lindo, amiga. Então, Deus está te inspirando para escrever essas coisas?
Como você está inspirada pelo Senhor, é só dizer: minha irmã, eu tirei desse site aqui, ó, fonte, lá embaixo, tá bom? Se você for fazer a faculdade, você não pode fazer um trabalho sem referência bibliográfica, você tem que colocar lá embaixo, fonte. Quem é que falou isso para você? Da onde você tirou isso? O engraçado é que nós hoje tomamos frases dos outros, tomamos lições dos outros e colocamos como se fosse coisa nossa. Usamos aquilo como se fosse propriedade nossa. Estou falando a nível de internet, mas posso falar a nível de pregação. Nós estamos num nível hoje onde as pessoas copiam, colam, saem falando e pronto. Plágio, simplesmente plágio. Nós vamos ver isso em todo lugar. Mas sempre quem é descoberto passa vergonha. Passa vergonha. Também quero deixar um conselho aqui, e dá para nós falar dessa questão do plágio. Aquelas pessoas que têm aquele costume, faz cópia de CD para todo mundo. Não, deixa que eu compro o DVD da mensagem. Aí eu vou fazer cópia para todo mundo. Quando vê, toda a igreja tem, a partir de um DVD só. Meu irmão, sabe o que você está fazendo com isso? Você está trazendo prejuízo. Ai, agora eu toquei num assunto difícil, Jesus. Aí você vai dizer para mim, como eu já ouvi, muitas pessoas dizem assim: olha, o mercado fonográfico, o mercado de CDs, ele é um mercado explorador. Os artistas estão cada vez mais ricos. Por que eu não posso copiar o CD e dar para o meu irmão? Eles nem vão sentir falta. Então tá bom, vamos nessa lógica? Aquela pessoa que tem menos que você, a pessoa mais pobre da sua rua, aquela que tem necessidade, que falta comida, que falta roupa, ela também tem o direito de ir lá na sua casa e tirar o que você tem, porque você não vai sentir falta. Se nós vamos trabalhar com essa lógica, então é assim que nós vamos trabalhar. O mais pobre tem direito de tirar do mais rico. Por quê? Porque ele nem sente de falta de nada, eles já são ricos demais, nem precisam mais, um CD a mais, um CD a menos, isso não vai. É por isso que o nosso Brasil é assim. Nós sempre pensamos do ponto de vista nosso, e não do ponto de vista dos outros. Quando você pensa desse ponto de vista, você está permitindo que milhões de outras pessoas que têm bem menos do que você, roubem de você. Existe algo chamado direito. Você não quer, não compre, mas não sai por aí fazendo cópia, porque você está roubando o direito do artista. Ele é um artista, se ele quiser vender a R$50 o DVD, ele que venda, é só você colocar no seu coração: eu não vou comprar. Ele tem o direito. Foi ele quem fez, foi ele quem produziu, foi ele quem colocou dinheiro, ele tem direito de fazer isso. Agora, você não tem o direito de trazer dano a esse artista. E eu sei que muita gente não concorda e vai vir no final do culto brigar comigo, vai vir na internet brigar comigo. Eu não me importo, eu só quero que você seja justo, meu irmão. Justo. Jesus poderia ter roubado o imposto, mas ele mesmo disse: dai a César o que é de César, eu não tenho nada a ver com isso. É para pagar o imposto? Então vamos pagar o imposto, não vou ter nada para dever para ninguém. Se Jesus, que é Jesus, foi correto em todas as coisas, quem somos nós? Quem somos nós? Cuidado com essas cópias, enfim. Cuidado. Segundo conselho que eu dou a todos, que é bem simples, mas que de vez em quando tem que ser lembrado: pague suas contas em dia. Paga as contas em dia. Você tem uma conta e você não paga, você está roubando. Ah, mas tem tanto dinheiro que nem faz diferença eu pagar. É uma conta sua. Você tem que olhar por esse ponto de vista, é uma conta minha. Eu não tenho, não é, o assunto aqui não é quanto dinheiro a pessoa tem. Eu estou devendo, eu tenho que pagar. Ah, mas tem 10 milhões, não importa, eu estou devendo. É eu que devo. Se você pegou emprestado, devolve. Devolve.
Mas é só um clips. Mas devolve, seja justo. Mas é só um... Devolve, meu irmão. Eu parei de emprestar livros. Fui obrigado a tomar essa política. Parei de emprestar livros. Meus livros sumiam. E aí, eu na época não me organizava também. Não tinha lá um controle de quem eu emprestei, porque nós acreditamos nas pessoas. Ainda mais irmãos. O livro sumia. Ai, aquele meu livrinho de capa laranja, onde está? Sei não. E dá-lhe procurar, e precisava, bem aquele assunto que eu precisava agora, meu Deus, ia me ajudar, não acha mais. E eu emprestei para fulano de tal. Aí, sabe o que nós fazemos? Olha só o que nós fazemos. Nós nos acostumamos a ficar assim, fica gelo. Se a pessoa não te cobra, você não precisa devolver. Fica em silêncio. Se a pessoa não te cobrar nada, se ela não vier dizer assim, já terminou meu livro? Já acabou? Aí a gente não devolve mais. Quer dizer, já fui me apropriando. Nem deve estar sentindo falta. Não veio atrás. E aí? Quantas coisas você tem emprestado lá na sua casa que faz tempo que você não devolve? Ai, isso pegou até para mim. Minha esposa, me ajuda. Quanta coisa que a gente vai acumulando, que é dos outros, que não é nosso, mas nós vamos acumulando. Aí no Salmo 37 a gente toma uma lambada na cabeça. Que o Salmo 37 diz assim, lá no verso 21, os ímpios é que tomam o emprestado e não devolvem. Os ímpios tomam emprestado e não devolvem. Aí em Romanos nós vamos encontrar, não devam nada a ninguém, meus irmãos, a não ser o amor. Não devam nada a ninguém. Meu Deus, o tempo está correndo. Se emprestar dinheiro, vou ter que passar correndo por esse assunto, mas se você emprestar dinheiro, cuidado com os juros. A Bíblia é muito categórica com relação a isso, tá? Se o irmão que você emprestou dinheiro está passando por pobreza, você sabe que ele não tem dinheiro nem para comer, que ele está dependendo, não cobra juros. Não cobra juros. Mas pastor, e o juro do mercado? A Bíblia diz assim. Eu leio para você se você quiser, está lá em Levítico 25, 35. Se alguém do povo empobrecer e não puder sustentar, não tem como comer, ajudem-no como se faz com o estrangeiro e com o residente temporário, para que possa continuar a viver entre vocês. Não cobrem dele juro algum, mas temam ao seu Deus para que o seu próximo continue a viver entre vocês. Vocês não poderão exigir dele juros, nem emprestar-lhe mantimento visando lucro. A pessoa te pediu um dinheiro, você sabe que ela tem como se manter, está tudo certinho, ela só pediu um dinheiro por causa de um investimento no momento, tudo bem você colocar o juro correto do mercado. Agora a pessoa não tem condições, você sabe que está mais, e você põe juro, meu irmão, isso é roubo. E ai de você, toma cuidado. Por fim, se você roubou, em algum momento, faça de tudo para restituir. Faça de tudo. Mas pastor, já faz tanto tempo. Faça alguma coisa. Faça alguma coisa, converse, explique, vá atrás. Todos nós já fomos desonestos em alguma área da vida. E eu me lembro que eu gostava muito de puxa-puxa, quando eu era criança. Não sei se vocês aqui lembram do que era o puxa-puxa. Puxa-puxa era uma bala esquisitinha de caramelo que você ficava lá o tempo todo se melecando. Negócio esquisito, não vi mais, sei lá. Estou ficando velhinho. E uma vez eu roubei puxa-puxa. Confesso meu pecado antigo aqui para vocês. Roubei puxa-puxa. Minha mãe, quando viu aqueles puxa-puxa, aonde é que tu pegou isso aí? Criança enrola, né? Pois minha mãe fez eu ir lá devolver. Passei vergonha, mas fui lá devolver os puxa-puxa. Um negocinho, gente, que na época não custava 5 centavos. Era um negócio... Mas ali eu já estava aprendendo, você é responsável por aquilo que você toma, ou você devolve, ou você restitui. Irmão, quebrou, era emprestado? Está aqui o dinheiro para você comprar outro. Irmão, quebrou, foi um acidente, não tenho culpa, tchau.
Tome cuidado, viu? Tome cuidado. Primeiro, a Bíblia diz que tem uma nuvem de testemunha que nos rodeia. Quer dizer, você é observado o tempo todo. Seus filhos estão de olho em você. Você fala, quer ensinar integridade, mas se você não vive integridade, talvez isso entre aqui e saia aqui. Seus filhos estão de olho em você. Seus vizinhos estão de olho em você. Seus colegas do trabalho podem até zombar da sua fé, mas eles não podem criticar a sua integridade. Eles podem até rir, Lele, vai na igreja, dá dinheiro para pastor, porque blá, 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 blá. Agora eles não podem dizer que você rouba na empresa, eles não podem dizer que você é preguiçoso, que você mata a hora, isso eles não podem dizer. Então eles têm que, é crente, é daqueles loucos leleia, mas pense numa pessoa íntegra, justa. Aí não tem como ele falar alguma coisa. Você está sendo fiel, você está sendo justo. Por fim, gente, para eu encerrar e nós orarmos. O que a gente faz para ter um coração que não aceite o roubo? Simples. Generosidade. A Bíblia conta que Jesus foi interpelado por um jovem rico. E aí ele veio, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Daí Jesus fala todos os mandamentos, ele diz, isso aí eu já tenho seguido sempre. Aí Jesus falou, só falta uma coisa para você, pega tudo que você tem, vende e dá o dinheiro para os pobres. O que deu com aquele rapaz? Foi embora, chateado. E eu me perguntei várias vezes, por que Jesus reagiu assim desse jeito? Por que Jesus não foi mais querido com aquele homem? Ele seria um bom dizimista? Ele era querido, um rapaz que seguia tudo certinho na lei, faltava ali um ou outro esclarecimento. Por que Jesus foi tão categórico assim? Tocou numa ferida que fez com que ele fosse embora. Porque aquele rapaz queria ganhar toda a vida eterna, sem entregar nem um pouquinho das riquezas desse mundo. Quer dizer, ele não tinha um coração generoso, ele queria tudo, dinheiro e vida eterna, ele queria tudo, e não queria dar nada. Aí Jesus disse, aqui não funciona assim. E aí depois vem um Zaqueu, que é um ladrão de primeira, chefe dos ladrões. Jesus diz, vem Zaqueu, desce daí, hoje eu quero comer na tua casa. Conversa vai, conversa vem, porque eu acredito que teve uma conversa nesse intervalo. E Zaqueu já diz assim, Senhor, eu quero entregar metade dos meus bens aos pobres. Olha só, se eu roubei alguém, eu quero restituir 4 vezes mais. Sabe o que Jesus disse? Hoje entrou salvação nessa casa. Você quer ter um coração resistente contra o furto? Seja generoso. Estão pedindo oferta para... Eu vou ajudar, não vou nem pensar. Eu vou ajudar. Estão falando de dízimo? Amém, glória a Deus, Jesus, eu quero dizimar. Tem um coração generoso. Quanto mais generoso o seu coração for, mais dificuldade você vai ter, ou mais longe você vai estar do pecado do furto. Porque o não furtarás, ao invés de ser uma ordem para você, vai se transformar numa promessa. Não é mais, não furtarás, você não vai furtar. Você não vai furtar, porque não vai ser necessário. Porque eu suprirei todas as suas necessidades, o Senhor diz. Eu vou te dar tudo o que você precisa, e o meu Espírito vai te dar força para você ser honesto, e para você ser honrado. O não furtarás se transforma numa promessa, para aqueles que desejam um coração generoso. Vamos orar, gente? É assim que termina, simples assim. Vamos orar de joelhos? Acho que durante uns 5 minutos dá para orar de joelhos, de repente. E você vai pedir para o Senhor me dá um coração generoso. Talvez você está sendo tímido nas suas ofertas. Peça, Senhor, eu quero um coração generoso. Talvez você está sendo tímido no seu dízimo. Peça para o Senhor me dá um coração generoso. Porque só assim você vai ver o valor que existe no dinheiro, que não é aquele valor todo que você tem dado a Ele. Vamos orar.